IPTU 2024. Com a sua contribuição, Cuiabá avança. Na qualidade do ensino, na mobilidade e infraestrutura, no cuidado com a saúde da nossa gente. E faz Cuiabá crescer ainda mais. Pagando à vista, você economiza. Garanta um desconto de até 10% em cota única ou parcela em até 8 vezes. O vencimento é 13 de março. Acesse o site. Este ano, o carnê é digital. Prefeitura de Cuiabá. E hoje nós falamos sobre política. Estamos recebendo aqui no RDTV News Lúdio Cabral, que é deputado estadual em Mato Grosso. Seja muito bem-vindo, deputado. Uma honra para mim, Poliana. Eu já quero começar sabendo de você, né, que você vai disputar, né, foi o nome, né, indicado pelo PT, escolhido para disputar a prefeitura de Cuiabá, né? Existe a possibilidade da nacional do PT barrar o seu nome e impor outra pré-candidatura? Não, Poliana. Nós cumprimos todo o rito democrático que o partido tem para definição de pré-candidatura. Enquanto outros partidos, uma liderança é quem diz esse será o candidato ou aquele será o candidato, nós consultamos os filiados do partido com voto em urna, 10 urnas espalhadas pela cidade. Meu nome foi aprovado pelo partido em Cuiabá e agora cabe à direção nacional fazer a homologação da minha candidatura. Agora, isso vai depender do diálogo com os partidos da federação, com o PV, com o PCdoB. O PV tem também um pré-candidato, que é o Estopa, e do diálogo com os partidos que estão no nosso arco de alianças, por exemplo, o PSD. Então é a partir desse diálogo e da busca de entendimento que o Diretório Nacional irá homologar o meu nome. Então assim, eu estou na expectativa, nós não sabemos quando de fato isso irá acontecer, porque é um calendário de reuniões, nenhuma capital do país onde o PT tem pré-candidato houve homologação ainda. Então daqui até o final de março esse processo deve acontecer e eu espero que aconteça o mais rápido, porque o quadro aqui em Cuiabá já está bem desenhado e a gente precisa começar a pré-campanha. Essa polarização que nós vivemos hoje, né, de Lula versus Bolsonaro, né, você acha que deve também influenciar nas eleições nacionais? Acaba influenciando, mas eu espero que não, porque a eleição na cidade é uma eleição dos problemas que a população da cidade vivencia. Os buracos nas vias públicas, a fila no sistema de saúde, não tem ideologia, não cabe em uma polarização ideológica. O que nós temos é que identificar os problemas em diálogo com a população, ouvindo a população, com humildade inclusive, sem querer ser dono da verdade, porque às vezes candidatos querem ser os donos da verdade. Não. Ouvir a população, identificar os problemas, construir propostas para superar esses problemas junto com a população, e isso independente se a pessoa votou neste ou naquele candidato na eleição federal. Lúdio, você aceitaria apoio do Emanuel Pinheiro, né? Já que o PT e o MDB são aliados, né, em âmbito nacional. Você aceitaria esse apoio? Bom, o MDB está no arco de alianças nacional, o Emanuel faz parte do campo político que disputou as eleições aqui em 2022. Eu tenho, você sabe, público isso, uma postura muito crítica em relação à administração dele. O partido em Cuiabá tem uma posição de oposição ao mandato do atual prefeito. A crítica é construtiva, é sobre as políticas públicas, com todo respeito ao prefeito em si. Eu acredito que não há sentido em uma aliança na disputa das eleições, exatamente por conta desta questão que é programática. Não se trata de aceitar ou não este ou aquele apoio, porque pode parecer também arrogância. Eu acredito que o prefeito, por ter concluído 2 mandatos, não pode disputar a reeleição, ele precisa de uma candidatura para poder defender os seus 8 anos de gestão, para defender a continuidade
da sua gestão, e nós iremos apresentar um projeto de mudança para superar problemas estruturais que Cuiabá tem, desta e de outras gestões anteriores, porque os principais problemas da nossa cidade não são apenas dessa gestão, são Sim. de várias gestões, de sucessivas gestões que não conseguiram resolvê-los. Vou citar dois: transporte coletivo e a saúde, que é a área onde eu trabalho há 27 anos. O PT nunca venceu uma eleição aqui em Cuiabá, né, para a prefeitura. Você acha que está na hora de quebrar esse tabu? Está na hora de quebrar esse tabu, de quebrar essa resistência, e deve partir de nós a compreensão de como buscar isso. Nós disputamos o segundo turno em 2004 e eu em 2012 contra o Mauro, que hoje é governador do estado. Há uma resistência de uma parcela da população ao PT. Então nós precisamos entender, compreender de onde vem essa resistência e com humildade acolher a crítica para que a gente possa quebrar essa resistência. Esse é o esforço que eu farei. Para vencer as eleições aqui, nós temos que ter essa capacidade de dialogar com quem não gosta do PT, para poder incorporar essa crítica, assimilá-la, aprender com ela e a partir daí ter condições de quebrar essa barreira e vencermos as eleições. O senhor mesmo lembrou aí, né, que disputou o segundo turno em 2012, né, das eleições, perdeu. O senhor se sente mais preparado, mais experiente após 12 anos, né, para administrar Cuiabá? Assim, nada melhor que o tempo. E Deus sabe a hora de tudo. 2012 não era a hora. E graças a Deus o tempo nos permite aprender. Eu fiquei 6 anos sem exercer mandato público, prossegui o meu trabalho como médico na saúde pública. Em 2018 volto para a política e me elejo deputado estadual, mais votado em Cuiabá, me reelejo em 2022, de novo mais votado em Cuiabá, com o dobro de votos. E esse caminho de hoje 20 anos na política, é lógico que com esse intervalo de 6 anos em que eu não exerci mandato, 2 mandatos como vereador, 2 mandatos como deputado estadual, 2 eleições majoritárias, prefeito em 2012, governo do estado em 2014, eu acredito que amadureci, aprendi bastante com os erros e com os acertos e estou pronto para cumprir essa tarefa agora. Agora, quem vai dizer quem será o prefeito é a população. Nós temos que nos apresentar com respeito, apresentar as propostas, o nosso programa, e a população decida. A gente vê hoje Cuiabá com uma série de problemas, né? São muitos desafios até para o próximo prefeito, né, que for administrar a cidade. E eu queria que você pontuasse como deputado, você que está sempre ali cobrando também, né? Quais são hoje os principais problemas que nós temos em Cuiabá que merecem, sim, total atenção para o próximo prefeito? Bom, o principal, a saúde. A saúde, inclusive, no último período, viveu uma situação dramática de ser contaminada por disputa política, pelas vaidades dos governantes. E quem sofre é a população. E é o nosso principal problema, o mais grave, o mais crônico, porque sacrifica a população mais humilde. Na pandemia, só para a gente ter um parâmetro do quanto o nosso sistema de saúde precisa melhorar, Cuiabá foi a capital do país que apresentou a maior taxa de mortalidade por Covid-19 dentre todas as capitais. Você lembra, Manaus foi para a mídia internacional, por conta do drama da pandemia lá. Mas aqui em Cuiabá, a taxa de mortalidade foi muito maior do que a taxa de mortalidade em Manaus. E quem sofreu mais? A população mais simples, a população mais humilde. Para dar só um exemplo do quanto o nosso sistema de saúde é precário. E isso é de muitas gestões. E aí, na minha leitura, como médico sanitarista, como servidor da saúde, eu trabalho em posto de saúde em Cuiabá desde 1996. Eu aprendi a ser médico trabalhando na comunidade, lá com a população
mais humilde, que é muito forte. Uma mãe que trabalhadora, que não tem renda, que chega em casa no finalzinho da tarde, início da noite. Tem uma criança de 2 anos, essa criança está com febre, e aí ela não tem onde buscar atendimento para poder lidar com aquela situação, e no outro dia de manhã ter que ir para a fila do posto de saúde e não conseguir atendimento, não ter um frasquinho de dipirona para poder controlar aquela febre, sem saber se é algo mais simples, se é um quadro mais grave, demonstra força, sofrimento, e o sistema de saúde tem que dar conta de lidar com essas situações. Então, eu aprendi isso nesses 27 anos e acredito que a gente tem que fortalecer o que a gente chama tecnicamente de atenção primária à saúde, o cuidado da saúde da população, onde ela vive e trabalha, para que você promova a saúde, promova a qualidade de vida, evite que as pessoas adoeçam, para que você previna doenças, para que você controle doenças, por exemplo, hipertensão, pressão alta. 1/3 da população adulta de Cuiabá, no mínimo, tem pressão alta. Pressão alta é um problema que, se for cuidado, a pessoa controla a pressão e vive com qualidade a vida toda, uma vida longa, longeva, saudável. Mas se não controlar, ela vai comprometer a saúde do coração, ela vai ter uma insuficiência cardíaca, se isso estiver associado a colesterol e a outros problemas, ela pode ter risco de infarto, ela pode sofrer um derrame. Então, assim, que é o acidente vascular cerebral, para usar a linguagem para que as pessoas entendem, e essas situações elas têm que ser cuidadas lá onde a pessoa vive e trabalha, com a atuação do médico, do enfermeiro, do professor de educação física, do nutricionista, do psicólogo, do assistente social, por meio do trabalho humano, que é a maior de todas as tecnologias, lá onde as pessoas vivem, para que os problemas não se agravem. Porque uma diária de UTI para um paciente que sofreu um infarto ou que sofreu um AVC, ela custa caro e ela não produz o resultado que produziria se o cuidado fosse feito lá onde a pessoa vive, antes que ela sofra aquela complicação. Porque mesmo que a pessoa se interne numa UTI, ela se recupere, ela pode se recuperar com sequela, ela pode perder as condições de se locomover, e aquilo vai produzindo um ciclo que vai prejudicando a saúde, aumenta o custo do sistema de saúde. Então a gente tem que focar lá na atenção primária à saúde. Para mim é o maior de todos os desafios. O problema é que, geralmente, o que ganha repercussão são as coisas que acontecem lá no topo do sistema de saúde, no pronto-socorro, no pronto-atendimento, na atenção de alta complexidade. Porque quando não se cuida aqui, o problema estoura lá em cima. Então a gente tem que cuidar aqui para não estourar lá em cima. Não adianta ficar tentando resolver no topo do sistema de saúde, na atenção de mais complexidade, se a gente não resolve na base. Então, essa, na minha opinião, é a questão central. Além disso, há uma série de outros problemas em Cuiabá, alguns visíveis. Transporte coletivo é um problema visível, a população trabalhadora tem um transporte precário, porque assim, esse transporte não é confortável, você não tem ar-condicionado, você não viaja sentado, as viagens são demoradas, o ônibus demora a passar. Então, um trabalhador que mora, e aqui em Cuiabá essa é a regra, mora a 20 quilômetros de onde ele trabalha, ele leva 1h30 para ir e para voltar do trabalho em condições precárias, com a tarifa cara. Então nós temos que enfrentar esse problema. Não é ficar fazendo um outro debate maniqueísta, sem sentido e improdutivo, de tem que ter VLT, tem que ter BRT, não, tem que ter os dois ou não tem que ter nenhum. O que nós temos que ter é um sistema de transporte que passe rápido e perto de onde as pessoas morem, que as pessoas viajem sentadas, que elas viajem com qualidade, de forma confortável, que elas cheguem rápido no trabalho, que cheguem rápido em casa. Como desenhar um modelo desse? É esse o caminho que a gente tem que buscar, e é um custo menor. Porque hoje o próprio custo, a própria forma como as empresas de transporte coletivo elas são remuneradas cada vez mais e tem um lucro maior quanto pior for o transporte coletivo. Tem que mudar essa lógica.
As empresas têm que ter lucro? Tem, mas elas têm que ser remuneradas pela qualidade do transporte coletivo e não pela quantidade de pessoas que elas transportam dentro de um ônibus. Porque para a empresa é melhor ter 100 pessoas apertadas dentro de um veículo do que 30 pessoas sentadas, porque ela vai ganhar mais com 100 pessoas apertadas, né? E a lógica do capitalismo é o lucro. Então, como orientar a forma de remunerar para que o lucro não venha de 100 pessoas apertadas dentro de um ônibus, mas venha de 30 pessoas sentadas confortavelmente? Tem fórmula para isso, e a gente quer debater isso na campanha esse ano. Há temas que são aparentemente que não são objeto de uma campanha eleitoral para a prefeitura. Cuiabá, ontem, a temperatura estava 44 graus. Daqui a pouco, Cuiabá vai ser uma cidade inabitável. Uma parcela da população nossa hoje sofre demais, porque ela não consegue lidar com o calor. A conta de energia cara, ela não tem ar-condicionado, e se tem, ela não liga, porque vai vir uma conta alta e ela não vai dar conta de pagar, vai ficar inadimplente, vai entrar num ciclo vicioso de endividamento. Então, assim, é injusto numa cidade calorenta como é Cuiabá, uma parcela da população não conseguir dormir com qualidade. Como enfrentar isso? Como a gente lidar com a cidade e com o meio ambiente da cidade para tornar essa cidade mais saudável do ponto de vista ambiental? Para as pessoas viverem num ambiente onde a temperatura é uma temperatura mais amena. É possível também enfrentar esses problemas com políticas públicas. Vamos aproveitar o sol, o calor de Cuiabá para fazer de Cuiabá uma cidade geradora e consumidora de energia solar, por meio de política pública, para que o trabalhador lá da periferia possa ter ar-condicionado e não pague conta de luz cara. É possível isso. Você produz justiça climática, você melhora a qualidade de vida das pessoas, que elas vão dormir com mais qualidade. Você descarboniza, que é um tema, né, hoje Sim. mundial, você deixa de ter uma cidade que libere gás carbônico na atmosfera e passa a sequestrar esse gás carbônico ao mudar a matriz energética. É só os prédios públicos que Cuiabá tem. Cuiabá tem centenas de prédios públicos. Imagina esses prédios públicos alimentados por uma usina de energia solar do próprio município. Imagina a população dos bairros terem energia solar nas suas casas a partir de uma política pública, que inclusive qualifique jovens das comunidades para trabalhar nessa área, com instalação, com manutenção, que virem depois engenheiros eletricistas. Então, assim, tem o tema da arborização. Todo mundo fala, tem que plantar árvore, mas ninguém planta e não se resolve o problema. Você precisa trabalhar isso do ponto de vista científico, da compreensão de como você arboriza de forma correta, como você ocupa os espaços vazios que a cidade tem, como você busca experiências, como, por exemplo, a experiência de cidades lá da Colômbia, Bogotá, Medellín, que são cidades, do ponto de vista climático, parecidas com a gente, que organizaram corredores verdes por toda a cidade e reduziram a temperatura média da cidade ao longo do tempo. Como fazer isso, por exemplo, no centro da cidade, que é onde é mais quente em Cuiabá, na Prainha. O lugar mais quente que Cuiabá tem é a Prainha, Avenida do CPA, porque asfalto, carro passando o tempo todo e não vale. Morro da Luz abandonado. Morro da Luz, assim, é um patrimônio da cidade abandonado. Há locais no centro da cidade que poderiam ser parte de corredores de um parque vivo no próprio centro da cidade. Então tem muita coisa que a gente precisa debater, muita coisa. E se você não me cortar, eu vou ficar falando aqui, até não aguentar mais. Mas são muitas coisas mesmo, né? A gente sabe disso. Hoje a gente vive uma briga, né, entre o prefeito e o governador, uma briga que é notória e pública, né? Todo mundo sabe que existe isso e acaba impactando, né, também na nossa cidade. Cuiabá deixa de ter alguns benefícios, deixa de progredir também por causa dessa briga, né? Você, como prefeito, caso você ganhe, você iria propor um diálogo com o governador para que tenha, né, esse vínculo
de uma forma mais leve para que possa governar também com o apoio do governo do estado? Sim, sim, sim. Porque essa briga, quem perde com ela é a população. Sim. Então, assim, eu vou buscar ter a melhor relação possível com o governador do estado, mesmo pensando diferente dele. Mesmo hoje, por exemplo, eu sendo um deputado estadual que faço oposição ao governador. Agora, eu faço uma oposição que é programática, que não é pessoal, é uma oposição de respeito. Eu respeito ele da mesma forma como eu quero o respeito dele, e ele me respeita. Há uma relação de respeito recíproco entre nós dois. E como prefeito, eu vou ter a humildade de ir em busca do governador e dizer: governador, nós precisamos trabalhar juntos, eu preciso do seu apoio para superar os problemas que Cuiabá tem. Alguns problemas da cidade dependem dessa boa relação. Da mesma forma com o presidente da República. Hoje o presidente da República é do meu partido, então é mais fácil essa construção dessa relação, mas mesmo na diferença, porque eventualmente eu poderei estar prefeito e o presidente da República ser de outro partido, então eu tenho que ter o mesmo padrão de relação, de respeito, pensando na população da cidade. Disputa a gente faz nas eleições. Quando é a eleição, tem campanha, aí a gente disputa, apresenta os nossos programas, eu acho que também de forma respeitosa, mas ao longo da gestão dos mandatos que a gente exerce, a gente tem que pensar no bem da população, ter humildade e ter uma relação de respeito. Uma relação que eu já tenho hoje. Como deputado, é lógico que é um mandato diferente, e eu faço oposição ao governador, mesmo na oposição, a minha relação com o governador é de respeito, embora a gente tenha profundas diferenças sobre vários temas. Ok. Para a gente finalizar, eu quero fazer uma pergunta meio polêmica para você, tá? Vamos lá. Hoje a gente já tem aí lançado alguns nomes, né, como pré-candidatos, né, à prefeitura. Qual seria o seu maior concorrente hoje, dos nomes que já foram divulgados? Eu acredito que todos os nomes que estão primeiro dispostos a disputar a prefeitura e conseguindo construir cenários em que sejam candidatos, são todos fortes. O Abílio é um candidato forte, o Botelho é um candidato forte, eventualmente um candidato apoiado pelo prefeito será um candidato forte. No nosso campo, nós construiremos uma candidatura forte. Então será uma eleição muito disputada e tudo é possível. A única certeza que nós temos hoje é de que será uma eleição de 2 turnos. Uhum. Então a população terá talvez 3, 4, 5 opções no primeiro turno para decidir, e no segundo turno tudo pode acontecer. O que nós temos é que nos esforçar para estar no segundo turno, mas eu tenho consciência que será uma disputa difícil e os candidatos são fortes. Então eu tenho que trabalhar bastante, me preparar. É isso aí, a gente deseja muito boa sorte para você, viu, nessas eleições, e que tenha muito sucesso também, né? Que você continue fazendo o seu trabalho da melhor forma possível na política. Obrigado, Poliana, um prazer e estou sempre à disposição. Muito obrigada. Se você gostou da nossa entrevista, deixe seu comentário e também compartilhe nas suas redes sociais. A gente quer saber o que você está achando, viu?